Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia. Estamos no dia 250 e, se Deus permitir, hoje vamos ler segundo livro de Reis 13, Ezequiel 3 e 2 Coríntios 10 e 11. Hoje apenas temos áudio porque facilitou em muito a gravação, por isso, glória a Deus por podermos estar presentes mais e mais firmes na sua palavra. Glória a Deus, amados. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Reis, capítulo 13, e começar a leitura, mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por podermos estar na Tua presença dia após dia, para que mais e mais, através da Tua palavra, estejamos firmes e ponhamos toda a nossa confiança em Ti, para que somente Tu sejas exaltado e louvado através de Cristo Jesus, pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. É em nome do Teu amado Filho, Cristo Jesus, que nós vimos a Ti e oramos, e em concordância dizemos Amém. Obrigado, Senhor. Então, segundo livro de Reis, capítulo 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios. E os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Porém, ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E reinou 16 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios
em Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes. E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir e não os lançou ainda de sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Glória a Deus, amados. Vamos então abrir as nossas Bíblias agora em Ezequiel capítulo 3 e vamos começar a nossa leitura. Glória a Deus. Ezequiel 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pedreneira. Não os temas, pois, nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais: filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui a Tel Abib, aos do cativeiro que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem,
Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca de seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua impiedade, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá. E suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim, ali, e ele me disse, levanta-te, e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Glória a Deus, amados. Vamos então para 2 Coríntios, capítulo 10 e 11. Glória somente a Deus. 2 Coríntios 10. Além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne, porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que, quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém,
como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem em si mesmo se louva, mas, sim, aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios 11. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofreríeis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedónia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Porquê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos? Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Envergonhado o digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Deus? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos Deus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, querendo-me prender. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Glória a Deus, amados. Se é para nos gloriarmos, gloriemos no Senhor, mas gloriemos-nos por causa das nossas fraquezas. Pegando noutro versículo de Paulo, porque quando nós estamos fracos, então somos fortes. Por isso, vamos ser fracos, humilhando-nos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele seja exaltado e glorificado mais e mais, amados, e que nós possamos estar inteiramente disponíveis para o que apraz ao Espírito Santo, em conformidade com o seu querer, para a honra e glória de Deus somente. Glória a Deus, amados. Deus seja louvado em toda a plenitude. Glória a Deus. Tenham uma ótima noite de descanso, um ótimo dia, e Deus seja com todos vós. Permaneçam na Bíblia para que ela permaneça em vós, e Deus seja louvado em todo o tempo. Glória a Deus, amados. Glória somente a Deus. Amém.